Sejam bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de terça-feira, que tem como tema a noiva. Mas antes de a gente começar, queria te fazer um convite. Segue a gente no nosso Instagram, @adventista_caxambi, e se inscreve aqui no canal também para você ficar por dentro dos próximos vídeos. E liga o sininho, que aí o sininho vai te dar notificações dos próximos vídeos, vão chegando para você, e aí você vai lembrando de estudar a lição diariamente, beleza? E aí a gente começa falando sobre a noiva. E aí a gente vai entender sobre quem que era chamado de a noiva, né? São duas pessoas, duas figuras aqui, né? Mas primeiro a gente vai ler Apocalipse, capítulo 21, do 9 ao 11, que diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, com pedra de jaspe cristalina. Então aqui a lição vai trazer um verso bíblico que fala sobre a noiva relacionando com a cidade santa, né, que Deus está preparando para a gente, que vai descer do céu. E aí compara com a noiva, por quê? Porque a noiva, no dia do seu casamento, ela está toda arrumada, ela, enfim, é a mais vigiada, né, a mais olhada, a mais esperada mesmo, né? E compara, inclusive, esse momento com um casamento, né? A noiva vem preparada para se casar. E aí, de fato, diz aqui na lição, né? Ellen White fala no grande conflito, assim: a linguagem humana é inadequada para descrever a recompensa dos justos. Ela será desconhecida apenas por aqueles que contemplarem. Nenhuma mente finita pode compreender a glória do paraíso de Deus. Então esse momento vai ser algo realmente que a gente não consegue nem imaginar, né? Sim, será uma grande festa, assim como é todo casamento, uma festa muito esperada, muito aguardada e muito bem planejada, porque se não tiver planejamento, está tudo errado. E o Senhor preparou com muita antecedência essa moradia para a gente, né? Como a palavra do Senhor vai dizer, que Ele tinha muitas moradas, que Ele estava indo para um lugar onde teria muitas moradas, ou seja, Ele quer reunir todos os seus filhos por quem Ele amou, a quem Ele ama e a quem Ele se entregou, ali na morte de cruz, uma morte muito humilhante e extremamente dolorosa, assim, né, do ponto de vista da crueldade que foi, a tamanha crueldade que o nosso Senhor Jesus sofreu. E a noiva é comparada à igreja também, à Nova Jerusalém, mas também à igreja em linguagem profética. E o Senhor Jesus é o noivo que está em busca desse encontro com essa noiva, de realmente estar com essa noiva para a eternidade, viver eternamente, viver feliz, viver realmente no mundo que não haverá mais a tristeza, a mágoa, a dor, porque essas coisas vão ficar realmente no passado e a gente espera, a gente aguarda esse dia, olha assim, com uma felicidade, uma alegria. Só de falar disso a gente enche nosso coração de esperança, porque realmente a gente anseia esse dia que tudo isso vai ficar para trás e a gente vai poder olhar para frente com um outro ar, com uma outra mente, com outro coração renovado, transformado, porque não vai ter nenhuma assim existência de pecado na Terra Santa, que é onde a gente vai viver ao longo aí de muitos e muitos anos. Não é mesmo? Mas continuando também na lição de terça-feira, a lição também aborda sobre uma outra noiva que também tem na Bíblia, que é a parábola que Deus faz, que Jesus falou, no caso, sobre as 10 virgens, né? E falou que o reino de Deus era semelhante a 10 virgens e separou essas 10 virgens, 5 que eram prudentes e 5 que foram classificadas como nécias, né? E a gente sabe que as prudentes levaram um azeite extra, levaram um óleo extra, e no momento que eles não sabiam quando chegaria o noivo, né? Todas elas estavam esperando, todas elas entraram em sono e, né, no momento em que despertaram, as nécias perceberam que talvez faltasse um pouco de azeite para a chegada do noivo, e elas foram e pediram para as prudentes, só que as prudentes, né, como eram prudentes também, eram sábias, elas falaram que não, porque senão poderiam faltar para as lâmpadas delas. E as nécias foram procurar azeite, e nesse momento que elas saíram para buscar um azeite extra, o noivo chegou.
e chegou a pessoa avisando que o noivo havia chegado. As prudentes, que já estavam preparadas, escutaram e foram. As nécias não receberam, né, esse aviso, não sabiam, e depois que elas chegaram e perceberam dessa situação, foram até a porta do noivo para, né, querer entrar, mas a festa já tinha acontecido, as bodas já tinham acontecido, e aconteceu uma palavra extremamente dura, que eu vou ler aqui em Mateus 25, versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, infelizmente, haverão pessoas que sim, escutarão, né, essa palavra dura, mas que é interessante que todas as 10 eram noivas e todas as 10 pegaram no sono, mas só 5 escutaram essas palavras. E aí vem a importância, né, de viver o hoje, que foi um tema que a gente já estudou numa lição passada. Se você não viu, volta aí no canal e assiste. E a gente se preparar, né, nesse hoje, pegando uma porção extra desse azeite que pode ser comparado ao Espírito Santo, né? A gente se santificar ele, pegando uma porção dobrada para quando a gente precisar, ele trazer para a gente a sobriedade que a gente vai precisar no tempo oportuno. E esse casamento vai ser tão lindo que Ellen White fala que a gente não consegue nem imaginar, a gente não tem linguagem para poder entender o que vai ser. Mas mesmo assim a Bíblia ela nos convida a pensar nessas coisas, né? Em Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então que a gente imagine esse céu, por mais que a gente não vai imaginar a magnitude que ele vai ser, mas que a gente leve isso com a gente para que até nos motive a passar por essas coisas terrenas, porque um dia a gente vai viver uma eternidade com Cristo, onde a gente não vai ter choro, não vai ter dor, a gente vai viver esse lindo casamento, né? A gente vai encontrar com o nosso noivo, e que seja um dia que realmente nos motive todos os dias a acordar e falar: eu vou viver uma vida com Cristo, porque eu sei que o nosso céu está chegando, enfim, está perto, e que você também que está aí em casa, entenda isso. Deus ele está muito pertinho de voltar, e ele com certeza quer viver a eternidade junto contigo. Ele preparou um céu para você, uma morada para você. Então, se entregue a Ele, porque Ele, com certeza, está de braços abertos para te receber, viu? Vamos orar para a gente finalizar? Vamos orar. Senhor, aqui estamos mais uma vez, porque queremos ser a Tua noiva, temos prazer, temos alegria de ser a noiva que o Senhor aguarda, que o Senhor ama tanto, que preparou um lar, né? Assim como um casamento, a pessoa quando se casa, ela vai morar ali junto com a outra pessoa, com seu companheiro, com a sua companheira, e assim esse relacionamento vai frutificando, vai crescendo, e não é diferente com o nosso relacionamento com o Senhor Deus, que o Senhor quer habitar conosco mais perto do que o Senhor já está, de uma certa forma, mas ainda pelas limitações do pecado, das barreiras que o pecado causou nesse mundo, essa conexão ela não dá para ser perfeita, mas no céu ela será, em nome de Jesus, porque o Senhor fez tudo, preparou tudo com muito carinho, com muito amor, e a gente vai viver dias lindos e dias que a Bíblia promete que não terá noite, não terá treva, não terá mágoa, não terá choro nem raiva, porque vai ser só perfeição. Para onde a gente olhar vai ser tudo perfeito. Então a gente aguarda esse dia com muita alegria, assim, com fé e querendo ser fiéis até o fim, como a Tua palavra nos pede. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está tendo acesso a essa transmissão. É o que te peço, te agradeço por tudo. Amém. Amém. Então se inscreve no canal, liga o sininho para você receber as próximas notificações e segue a gente no Instagram também, @adventista_caxambi. É isso, tchau, tchau. Tchau, tchau.